Amigos em Cristo, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar um pouco da história de vida de Teresa d'Ávila, conhecida como Santa Teresa de Jesus. Foi proclamada doutora da Igreja em 1970. Santa Teresa é reconhecida como aquela que todos aqueles que a abordavam encontravam em sua experiência de vida, palavras e ensinamentos e uma forma segura de se aproximar de Jesus. Nasceu no dia 28 de março de 1515 em Ávila, na Espanha. Cresceu num ambiente muito religioso, no qual desenvolveu uma sensibilidade que ia além da sua pouca idade. Numa sociedade analfabeta, os seus pais a incentivaram desde cedo o gosto pela leitura. Da sua paixão pela leitura, ela deixa registrada: se não tinha livro novo, não me parecia ter contentamento. Lia muitos romances cavalheirescos, sendo fascinada por livros sobre a vida dos santos. E assim crescia feliz, repartindo seu tempo com muitas brincadeiras com os irmãos e primos. Com 14 anos perdeu a sua mãe e, para dar uma segurança na criação da filha, seu pai a mandou para estudar em um mosteiro das Agostinianas. Em 1536, com 21 anos, amadureceu a decisão de entrar para o mosteiro das Carmelitas da Encarnação em Ávila, ao que o seu pai se opôs, com Teresa fugindo de casa. Fez a profissão religiosa um ano depois, o que lhe pareceu ser um estado melhor e mais seguro para salvar-se. Acredita-se que tenha contraído malária, o que a obrigou a voltar para casa, onde ficou por 3 anos. Durante esse longo período, para suportar as dores e o sofrimento da doença, a jovem Teresa se dedicou a ler algumas obras cristãs, dentre elas o Terceiro Alfabeto Espiritual, do padre espanhol Francisco de Osuna, que a introduziu na oração de recolhimento. Quando a sua saúde se agravou, Teresa foi reconduzida ao convento, onde as irmãs começaram a preparar o seu funeral. Porém, de modo inexplicável, em poucos dias a enferma melhorou. Ela conta que se curou graças à intercessão de São José. Na sua convalescença, foi liberada de parte dos compromissos da vida de clausura. Nessa época viviam no mosteiro quase 200 internas, onde todas recebiam muitas visitas de parentes e amigos, tendo uma intensa vida social que durou muitos anos. Não a incomodava, mas a afastava da oração. Em 1554, diante de uma imagem de Cristo em chagas, começa sua transformação. Assumiu a partir dessa experiência a sua conversão e voltou ao fervor da espiritualidade carmelita, a ponto de criar uma espiritualidade modelo. Já não será o temor a impulsioná-la, será antes um profundo amor àquele que a amou primeiro. 2 anos mais tarde, produziu-se a conversão definitiva. O Espírito Santo irrompe na sua alma, que a impulsiona a produzir muito como escritora e também como fundadora de Carmelos, que se prolongou até a sua morte. Em sua autobiografia, redigida a pedido do bispo, e em outros textos, cartas e poesias, que ela tinha o dom da escrita, descreve seus textos místicos em vários níveis das manifestações divinas, visuais e auditivas, de forma clara e poética, de uma forma jamais escritos. Ela escrevia sabendo que a sua obra teria de ser revista e aprovada por um censor eclesiástico. A dificuldade para expressar a sua mística, com uma linguagem sempre limitada, lhe permitiu criar soluções que lhe valeu o título de criadora da língua. Teve a genialidade de conceber um sistema e apresentá-lo com um estilo simples, transmitindo espontaneidade e energia. O fato, saber ler e escrever, fazia dela uma mulher privilegiada. Das suas leituras e conversas com os teólogos mais célebres da sua época, adquiriu uma sólida cultura teológica e espiritual,
que enriqueceu com a sua própria experiência. Embora tenha escrito muitas poesias e outros gêneros literários, como o didático, o tratado espiritual ou a crônica, Santa Teresa fez toda a sua obra a partir da sua experiência concreta, o que lhe permitiu reviver as suas próprias experiências e refletir. Em 1559, Santa Teresa tem uma visão do inferno, o que a desperta para o desejo de viver com a maior perfeição. 7 anos depois, em 1566, recebe a visita em Ávila do geral da ordem, Padre Rubel, onde se define o ideal teresiano. A nova ordem do Carmelo Descalço tem algo em comum com o Carmelo onde Santa Teresa viveu, somado a uma volta à regra primitiva, com uma vivência interior em oração, contando com no máximo 20 internas por Carmelo. Ela começou pela fundação do Carmelo de São José, fora dos muros de Ávila. Dali, partiu para todas as direções da Espanha, fundando 17 Carmelos em um espaço de 20 anos. Muitos foram contrários à vida austera que ela propunha para os Carmelos reformados. Mas, por fim, Teresa conseguiu o nascimento da Ordem Reformada das Carmelitas e a criação das Carmelitas Descalças. Santa Teresa deixou várias obras escritas para suas filhas do Carmelo: O Caminho da Perfeição, Pensamentos sobre o Amor de Deus, Castelo Interior, A Vida. Em 1567, Santa Teresa se encontra com o recém-ordenado sacerdote João da Cruz. E a partir daí, até 1582, eles criam a Congregação dos Frades da Ordem dos Carmelitas Descalços. Incansável, apesar da fragilidade de sua saúde, Santa Teresa de Jesus morreu a 4 de outubro de 1588 em Alba de Tormes, em uma das suas viagens. Foi beatificada pelo Papa Paulo V em 1614 e canonizada pelo Papa Gregório XV em 1622. Em Santa Teresa, a profundidade, a força, a estatura humana e cristã nela foram forjadas ao passar pelo próprio processo interior, sendo fiel ao que estava descobrindo. Reconhecemos que para nós ela é uma mestra de oração e companheira espiritual, uma apaixonada, buscadora da verdade e uma mulher comprometida e apostólica. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Obrigado por estar nesse canal. Convido-os a se inscreverem, curtam e compartilhem. Que Deus os proteja e ilumine com uma semana abençoada.